Seja bem-vindo a mais um vídeo. E se você está nesse vídeo, muito provavelmente você descobriu como fazer uma viagem para o mundo dos animes. Então, primeiramente, parabéns, não é qualquer um que consegue uma coisa dessas. Mas segundo, eu vou te dar algumas dicas, porque pelo visto a sua escolha de anime é o Busou Shoujo no Machiavelism, que é um anime interessante, né? Eu acho ele divertido, mas você precisará de algumas precauções para conseguir sobreviver a esse anime, porque a escola na qual você está prestes a entrar não é tão amigável como você pensa. Então vamos lá, né? Busou Shoujo no Machiavelism é um anime que passa-se basicamente no ambiente escolar, então eu imagino que ele se trata no mundo normal, né? Por assim dizer. Então, provavelmente você não vai querer ficar fora da escola e visitar apenas o mundo do anime, você provavelmente vai querer entrar na escola, né? Então eu vou estar aqui comentando para você algumas dicas do que você pode fazer na escola e já te preparar de antemão para quais são os problemas que provavelmente vão acabar te dando alguma dor de cabeça dentro dessa escola. E antes de tudo, uma coisa interessante de comentar é o seguinte, tá? Você, quando você for ser um viajante, você vai chegar no Japão desse anime sem nenhuma documentação nem nada do tipo, e isso vai ser um problema, porque querendo ou não, se fosse pelo menos no Japão antigo, talvez dependendo da época você conseguiria não ter problemas por questões de ser um imigrante legal, mas aqui você vai ter. Então, minha recomendação para que você resolva o problema é acessar o nosso outro vídeo que nós fizemos sobre o assunto, para caso o seu objetivo de viagem fosse o Classroom of the Elite. Lá naquela época eu comentei bastante sobre como você poderia tentar entrar no sistema, japonês, por assim dizer, de como você conseguiria meio que burlar esse problema, vamos dizer assim, né? Então fica aqui minha dica, se quiser ver o começo daquele vídeo, não precisa ver o vídeo todo se não quiser, ou ver o vídeo todo também, é bem legal se você curte o Classroom of the Elite. E vamos pra cá, né, que aqui a dica hoje tá focada para os fãs de Busou Shoujo no Machiavelism, né? Então vamos lá. Primeiramente, o que acontece nessa escola? Porque essa escola é perigosa, tá? Por conta do seguinte, a escola do anime, ela era uma escola apenas de garotas, né? Então, se só tinha meninas, tá tudo certo. Algum dia, elas abriram a escola para ser uma escola unissex, ou seja, você tem meninos e meninas. Só que as garotas, desacostumadas com a convivência com os meninos, ficaram preocupadas com a iminência dos meninos. E não fica claro, tá? Se realmente os garotos que entraram eram problemáticos ou se era mais o medo das garotas que estava piorando essa situação, ou se na verdade ambos aconteceram ao mesmo tempo, mas graças a uma medida tentando proteger as garotas, elas acabam fazendo, eu acho que pode-se dizer que umas duas medidas mais ou menos. Uma é que todas as garotas andam armadas, né? Armadas com um tipo de um bastãozinho, uma espécie de cacetete mais ou menos, né? E todas elas têm essa permissão para poder... E spray de pimenta, se eu não estou enganado. Tudo para justamente, se protegerem caso alguma coisa aconteça, enquanto os alunos homens não têm essa permissão. Segunda coisa é que na prática elas iriam criar um quinteto, que seriam, digamos que as vigilantes da escola, né? Que são as 5 espadas supremas. Essas 5 espadas supremas são as responsáveis por proteger a escola e evitar que as coisas saiam do controle e, majoritariamente, elas são responsáveis por disciplinar os homens. E elas são as únicas permitidas a realmente carregar armas mais letais na escola. Enquanto as garotas têm esses bastõezinhos que podem, é claro, machucar, mas não vai matar ninguém, elas têm o direito de usar literalmente lâminas, espadas mesmo. Então acaba que elas são nas pessoas mais mortais, pode-se dizer, da escola. Tirando o urso, mas eu já chego lá. Então basicamente, essa é a grande questão. Mas até aí você pode dizer, tá, tudo bem, a escola é só uma escola que ela dá uma grande proteção para as mulheres da escola, então tá tudo certo, né? E a verdade é que sim e não, né? Porque o que acontece? Não basta você ser um bom aluno comportadinho que elas vão te largar em paz. Na verdade, qualquer aluno homem que entrar nessa escola, ele vai ser forçado a se feminilizar em algum ponto, tá? Então desde usar maquiagem, falar de uma forma mais, de mudar seu tom de voz, mudar seu jeito de falar, mudar seu modo de agir. E você tem que mudar isso por completo, né? Tanto que você vai ver no anime, né? É bem perceptível que tem certos caras que estão há tanto tempo, nessa escola, vivendo nesses moldes, que eles já... essa mentalidade já se enraizou dentro deles. Não é nem uma farsa que eles fazem pra ficarem em paz. Muitos, na verdade, levam essa filosofia ao extremo, graças a esse sistema da escola. Logo, talvez você não queira, ter que seguir exatamente as regras da escola, e tentar de alguma forma encontrar uma alternativa ao caminho principal. Por isso eu tô aqui para tentar te dar algumas alternativas, tá? E o primeiro ponto que é importante se citar é o seguinte: se você é uma garota,
você tá bem, tá? Esse é o principal ponto. Se você é uma garota, você está bem. Você vai ter até algumas regalias graças a ser uma garota. O seu dormitório será mais confortável e maior, né? Além disso, o seu dormitório será uma máquina mortal, pelo que dá a entender, porque literalmente existem armadilhas por todo canto. De alguma forma as garotas, eu acho que elas são treinadas para não pisar nelas, mas a ideia é que basicamente isso foi feito para qualquer garoto que entrar morrer no processo. Então a verdade é que tem até uma sala de tortura no dormitório feminino, para caso eles queiram torturar algum dos meninos. Então na prática, você está bem protegido. Se você tem alguma questão do tipo, não quero contato, ou tenho medo de alguém invadir meu quarto à noite, fica tranquilo, não que seja impossível, tá? O protagonista faz isso, mas o protagonista é o protagonista e querendo ou não, ele é um cara bem forte, né? Mas a grande questão é que, tipo, você vai estar de boa. Você tem algumas regalias a mais, como por exemplo, pelo que dá a entender, as garotas elas podem comer o almoço dela em qualquer canto da escola, enquanto os meninos são limitados a algumas regiões específicas. Não chega a citar muitas outras questões, tá? Mas fica bem claro que em conflitos, né, do tipo, se você fizer uma acusação, se alguém for tentar te acusar ou você for fazer uma acusação contra alguém, muito provavelmente a sua acusação vai ter um peso muito forte, né? Por você ser uma garota e o menino, teoricamente, né? Talvez por ser um menino. Pelo menos dá a entender isso. Então, ainda assim, algumas regalias você vai ter e tudo mais. E você vai viver nessa escola provavelmente de boa, tá? Então a verdade é essa. Se você é uma garota, você tá bem, não precisa se preocupar muito com nada. A única questão é o seguinte, tá? Dependendo de como você entrar nessa escola, você talvez tenha que falsificar documentos ou alguma questão do tipo para conseguir convencer o governo japonês de que você existe, né? E, novamente, isso no outro vídeo. Porém, se você realmente precisar, e nessa falsificada toda, você por algum motivo for suspeita, tá? Isso pode ser um problema. Por quê? Qual que é a ideia mais ou menos, tá? A escola, por ter esse sistema tão rígido, ela passou a ser um lugar popular onde eles chamavam, por exemplo, os delinquentes para ir, né? Ou seja, todos os alunos expulsos de outras escolas acabavam sendo aceitos pela escola do anime, porque a escola do anime, não importa, o pior dos caras entra ali e sai uma flor. Então eles estavam da hora, né? É o melhor lugar para disciplinar delinquentes do Japão. Então isso acaba acontecendo, um monte de pessoas ruins vão para lá, geralmente meninos, né? Mas a grande questão é essa, já que tem esse hábito, então se você tiver um histórico ruim como uma garota, mesmo que seja um histórico falso, ou caso talvez você tenha um histórico de nada, literalmente chega até a ser suspeito, ambos os contextos podem talvez te levar a alguma necessidade de se explicar, tá? Tanto que, por exemplo, a Imperatriz, né, a Amou, que é uma das personagens do anime, né, ela é a única delinquente feminina, né, que é mostrada aqui durante o anime e talvez uma das únicas da história da escola, aparentemente. E a grande questão é que ela, por exemplo, ela chegou, né, a última questão que ela tinha feito foi trágica, né, assim, tipo, ela estava envolvida numa briga que, tipo, sei lá, 20 caras foram hospitalizados em estado grave. Então, teoricamente, né, ela foi expulsa e com um incidente bem pesado. Então, quando ela chegou, tipo, todo mundo falou, não, nem vamos no X1 contra ela, vamos 2 pessoas pra tentar disciplinar ela e vendo o que dá. Porque são 5 as espadas supremas, mas na prática elas foram em 2 ali vendo o que dá. E as 2 perderam, tipo, foram massacradas, né, por assim dizer. Nem foi uma luta muito extensa, mas tipo, pouco de briga que deu pra ver é aquela coisa do tipo, ela humilhou as 2 e as 2 me falaram, tá bom. Então, sabe, ela mesmo foi, né, tipo, ela precisou ser confrontada, por assim dizer, né? Então é visível que sim, sabe, tipo, se você tiver um histórico ruim, você pode ser caçado, alguma coisa do tipo. E aí tá, mas a grande questão é essa, tá? Agora vamos pra... E se você for um garoto, o que você faz, né? Eu vou tentar retratar aqui, não só, é claro, como você vai fugir dos sistemas, se você quiser, mas até, na verdade, os caminhos pra tentar ter ter paz, né? E entenda que ter paz não necessariamente é ter paz no presente, às vezes é lutar um pouco para depois conseguir a paz. Mas então vamos lá. Existem várias formas de você tentar lidar com um problema, apesar de que nenhuma delas vamos dizer que ideal. Você pode tentar ser diplomático, né? Tentar ser pacífico em suas formas de resolver o problema. E você também pode ser violento na forma de você resolver os seus problemas e tentar ver se isso dá algum resultado, né? A ideia mais prática, né, inicialmente para você resolver o problema, é simplesmente aceitar o sistema da escola. Se para você não for um problema, você estiver disposto a viver sobre essas condições por algum tempo, porque lembrando, você é um viajante, você pode voltar para o seu mundo a qualquer momento. Mas se você quiser passar num período letivo de mais de 1 ano, 2 anos dentro daquela escola,
você vai ver, né? Você está disposto a viver esse tempo todo sobre essas condições da escola? Se sim, da hora. Você vai conseguir ter uma paz melhor, você vai ter uma situação bem mais tranquila. Agora, o que vai ser um problema? E aqui tá uma questão, tá? Primeiro, você não vai poder sair do campus da escola, né? Tipo, a escola tem os seus dormitórios e tudo mais. E o anime não chega a ser 100% claro sobre esses detalhes, mas dá a entender que você provavelmente nunca vai poder sair da escola antes que você ou fuja daquela dimensão, né? Fuja para o mundo real. Ou caso você, por exemplo, desista, ou talvez nas férias. E por que isso, tá? No anime é dito que nenhum aluno pode sair da área da escola sem antes ter um selo, é tipo um cartão fidelidade, por assim dizer, onde você tem que ter um carimbo de cada uma das 5 espadas supremas. Se as 5 meio que controladoras dos alunos, que elas são tipo quase que um comitê disciplinar, quase que um conselho, eu esqueci agora o nome que vira e mexe, mas tipo, é o que a Kaguya e o cara lá do Kaguya-sama são, né? Tipo, conselho estudantil. Eles são praticamente um conselho estudantil, de certa forma, pelo menos nessa parte de ter muita autoridade, né? Então, sabe, você precisa da aprovação das 5, se você tiver, você pode fazer o que você quiser, né? Você pode sair da escola pra tipo, não vou curtir depois da aula, né? Vou ir pro shopping. Senão você tá preso na escola 24 horas por dia. E aí que tá a questão, tá? Durante as férias faz sentido você poder sair e é uma coisa que o anime não retrata. Então talvez você possa. Mas, por não ser algo muito explícito, muito explicado, a verdade é que ainda fica meio, né, vago, né? Não é uma coisa muito explicada. Então talvez você possa sair nas férias ou talvez não. Tá? Então entenda que talvez aceitar esse caminho vai te travar para sempre. E por que isso vai te travar? Porque infelizmente, já que você, né, é um dos garotos, a chance de você conseguir esses 5 selos, esses 5 carimbos, né, é bem difícil. Então, você provavelmente vai... Saiba que, tipo, você evitou o problema inicial, elas não vão te encher o saco, elas não vão te bater, você tá na boa. Porém, você é um alvo fácil de bullying, caso você tivesse azar, porque, novamente, hierarquicamente falando, dá-se a entender que se, por exemplo, uma garota te acusasse, você teria que fazer um esforço tremendo para conseguir se provar inocente, ainda assim você talvez acabaria se comprometendo. E você não conseguiria sair da escola e tudo mais. São os contras, por assim dizer, dessa jornada, né? E o fato de que você não vai ter uma liberdade para viver o seu estilo próprio de ser. Você é obrigado, né, a se adequar ao que a escola tá te obrigando. Que às vezes vai ser incômodo, né? Dependendo dos seus gostos. Tá, você pode falar, não, mas eu não quero isso aí, não. Eu não quero, né, ter que fazer por essas paradas. Eu não gosto disso, né? Eu vou fazer que nem aconteceu no anime. Porque se for parar pra pensar, no anime o protagonista ele desceu a porrada em todo mundo e ele conseguiu o direito de fazer o que ele quiser através disso. Então você pode falar, não, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou bater em todo mundo e eu vou resolver o problema na base do soco. E é aqui que eu venho dizer que não é uma ideia ideal. Pelo menos assim, é possível, eu acho. Mas é difícil. Porque vamos lá, qual que é o problema de você falar que você vai partir pro soco, tá? Pensemos no Nomura, né, que é o protagonista do anime. O que ele fez, né, basicamente? Ele brigou com as garotas, né, na hora que ele foi ser, tipo, receber a disciplina dele, por assim dizer. E ele ganhou as batalhas, então ele meio que foi se livrando, né? Ele conseguiu, né, digamos que criar uma autoridade, por assim dizer, para elas não encherem o saco dele. Mas não foi nem só isso, na verdade, tá? Ele ganhou delas e o que fez ele ficar na boa foi o fato de que elas meio que caíram na graça dele. Elas começaram a gostar dele, né? Mesmo que não fosse no sentido romântico, mas... Cada uma das personagens passa a, tipo, não ver ele mais como um problema. Elas interagem bem com ele, né? Então você tem... a Arin se apaixona por ele, a Mari se apaixona por ele... O Arabi passa a lidar bem com ele, em partes porque aparentemente a Kyobo, que é o urso dela, gosta do protagonista, né? Tipo assim, pega pelo menos um afeto por ele. A de cabelo verde, a Misogi, ela também passa a falar, não, esse cara é interessante. Então, tipo, aí a Tsukuyo também, de certa forma. Então a verdade é que ele só não é mais caçado porque de alguma forma ele cativou essas pessoas, ele provou que ele é uma pessoa boa e que tá tudo certo. Mas, então, tipo... É complicado, sabe? Só que para isso ele brigou com elas, de alguma forma ele conseguiu provar ser uma pessoa interessante. O que é difícil, sabe?
O outro caminho que você também pode tentar fazer é fazer como a Imperatriz fez. Ela foi tão forte no confronto dela com as pessoas que meio que ninguém tem coragem de peitar a menina mais. Porque ela é tão poderosa que, tipo, sabe, meio que não tem razão pra você brigar com ela. Vai dar ruim. Então, sabe, os seus caminhos meio que estão aqui. Ou você brinca de fazer a parada do Nomura e talvez depois de ganhar delas várias vezes elas te deixem em paz. Ou você chega tão forte que você já consegue fazer com que você tenha tipo, o mesmo impacto que a Imperatriz teve, por exemplo. Que é um caminho. Mas a verdade é que, cara, isso é tão difícil. Porque, vamos pensar assim, tá? A ideia da Imperatriz, ela é a mais rápida de se executar. Porque querendo ou não, você precisa de uma boa briga e da hora. Tanto que no contexto dali, talvez seria até bom você falsificar o seu histórico escolar só pra eles acharem que você é um monstro. E aí vir 2, 3 pessoas mesmo e você ganhar delas, porque assim, quanto mais retumbante for a sua vitória, mais você vai criar o impacto psicológico que você precisa criar na escola, né? Ainda assim, né, talvez por você ser um homem você precise fazer mais impacto ainda, mas depende. E existe uma pequena chance de você ser expulso também, tá? Falar bem a verdade. Mas, tudo bem. É o que tem pra hoje, né? Mas então tá. Só que qual que é a questão? As pessoas que você tá brigando, né? Elas não são pessoas tão fáceis de lidar. E por que isso, tá? Uma coisa que eu procurei avaliar, né? Pra poder até mesmo estar recomendando você aqui nessa sua viagem ou não. Era o quanto que as pessoas do anime são super-humanas ou não, sabe? Querendo ou não, você que assiste animes, você sabe muito bem que tem coisas que acontecem nos animes que não são realistas, né? O Sei é um exemplo de um cara super jovem que é ridiculamente forte. Kuroko no Basket, por exemplo, tem umas bizarrices que são um pouco realistas. Super 11 é um ótimo exemplo disso também. Então a verdade é que os animes eles não são realistas sempre. E é o caso um pouco aqui. Então tipo, e essa é a questão, né? O quão irrealista esse anime é, né? O quanto que elas são tão fortes além do normal humano a ponto de você falar, tudo bem, mesmo se eu treinasse eu ia morrer. E a verdade é que elas são fortes, tá? Considerando todas as personagens que estão na zona de perigo aqui da escola, você tem a Amo, que é a Imperatriz. Ela literalmente conseguiu de alguma forma endurecer a pele dela. Ela teoricamente atingiu o nível máximo do Karatê, alguma besteira do tipo. E graças a isso, então, ela literalmente é a mão de tesoura. Ela corta tudo com a mão dela, tudo. Então ela vai, tipo, enfiar a mão na sua barriga, ela fez um buraco lá. Ela consegue cortar seu pescoço, ela também consegue usar o pé. E já que o corpo inteiro dela é reforçado, é possível que na verdade não exista nenhuma parte do corpo dela que não seja cortante também. Não é certeza, mas é uma possibilidade. Então ela é alguém que você não briga. E tudo bem, você não precisa brigar, mas só pra dar um exemplo de como realmente é irrealista. Ela é mega forte. Então tá, você não vai querer brigar com ela. Com quem mais você pode brigar? Você pode brigar, por exemplo, né, com as outras personagens. E aí que tá, as outras, elas parecem ser mais derrotáveis, falar bem a verdade, tá? Por mais que sim, elas sejam mais fortes do que o normal, porque por exemplo, pensa comigo. A Misogi, por exemplo, ela estoura uma porta. Vou supor que no chute, na espada, não é muito explicado, mas ela estoura uma porta. A porta sai voando e é isso, né? Então, literalmente, você conseguiria derrubar uma porta, né, de uma escola, assim, tudo. Não é algo tão fácil de se fazer. Então, elas são mais fortes mesmo. Outro detalhe, o Nomura, que é o protagonista, ele literalmente carrega a Kyobo, que é um urso, no braço. Ele teve dificuldade, mas ele carregou. E ele é o cara que tá peitando elas. Então, pelo menos no que tange a força física, elas são fortes mesmo, né? Não mais que ele, provavelmente, mas, poxa, pra ele, com essa força física, não conseguir, tipo, simplesmente destruir elas como se elas não fossem nada, é sinal que elas são bem fortes. Então, sabe, aqui são mais ou menos os indícios, né? Provavelmente o anime ele é irrealista, só que não ridiculamente realista, não é tipo Dragon Ball, porque se você fosse tentar peitar o Goku, você não tem o que peitar o Goku, né? Não tem como. Aqui talvez até tenha como, tá? Esse é o ponto. Mas saiba que não é tão fácil assim, porque elas são mais fortes do que você imagina. Inclusive, outra também, eu não sei se mencionar, a Tsukuyo, que é de cabelo branco, né? Ela tem tipo um golpe mega rápido e essas coisas. Então ela é alguém que realmente você vai perder de qualquer forma. Porque se existe alguém que abraça o irrealismo é essa menina. Porque não só ela é mega rápida, como ela tem um saque de espada muito bom. Então na verdade ela vai tipo...
É aquela coisa de, tipo, você vai sentir o golpe só depois que ela parou o golpe já, tipo, Então a verdade é que contra ela você não tem chance. Contra ela você vai realmente morrer. Assim, provavelmente não morrer, tá? Mas você vai apanhar bonito, né? Você vai sofrer uns cortes meio complicados. Então a verdade é que, tipo, tirando ela e a Imperatriz, e a Tsukuyo você vai ter que tentar peitar de algum jeito, talvez. Você meio que, tipo, as outras são derrotáveis, talvez, né? Só que não é fácil. E além disso, você talvez vai ter que peitar elas 2 contra 1, caso você realmente vá com toda essa ideia de fingir que você é a pior pessoa do mundo, né? E pior, tá? Você como aluno masculino, você não tem o direito de usar armas. Então, na verdade, você não vai chegar numa briga, não vai ser um duelo franco entre 2 pessoas brigando com espadas. Não vai ser uma briga nesse sentido. Você literalmente, sem nada, né? Você no soco, só com a mão, vai ter que tentar ganhar de 2 pessoas usando espadas contra você. O que também não é muito fácil, né? E isso é o problema. E aqui sobre a questão de armas, tá? Até tem como você pensar em algumas coisas, tá? Não fica muito claro o quanto que a diretora dessa escola fica em cima do que está acontecendo na escola. Parece que ela, pelo menos a minha impressão é que ela é um pouco não tem tanta noção do que está acontecendo em tudo. Então talvez você consiga meter o louco de sair com uma arma brigando com o povo sem ser penalizado por isso, porque as 5 espadas supremas não iriam reclamar com a diretora para te expulsar, elas provavelmente por orgulho iam querer te peitar no X1. Então, tirando a Tsukuyo, talvez ela seja um problema. Mas tirando ela, você talvez conseguiria. A chance de expulsão aumenta, mas você talvez consiga alguma coisa. Só que você teria que meio que contrabandear a espada para dentro da escola. O que não é impossível, ainda mais porque você consegue transitar entre mundos. Mas não é a coisa mais fácil do mundo, vamos ser sinceros. Então, você tem que ver qual é a sua estratégia, o que você vai fazer. Mas não é impossível que você faça esse plano, só não é fácil, tá? Então é mais ou menos esse o dilema aqui, tá? Do que você pode ou não tentar fazer. Outro caminho que você pode fazer também é procurar alguma forma de improvisar alguma coisa que possa servir de arma pra você, tá? O Nomura ele faz isso no anime, ele começa a usar luvas não cortantes, né? Aquelas luvas que são resistentes ao corte e que tem umas paradinhas de metal nas costas da mão. Então ele consegue se defender das espadas e tudo mais e rebater e tá. Então ele meio que descobriu um jeito de sobreviver. E já que ele é alguém que ele já treinou bastante questões sobre a arte da espada, né, oriental, ele tem uma noção boa de para onde as espadas vão ir, por assim dizer, porque ele sabe, né, mais ou menos dos estilos de luta e tudo mais. Então, ele tendo uma noção disso, tendo um corpo ágil, usando essa luvinha, ele se vira e ele meio que dá um jeito, né? Agora, a questão é que, tipo, a luva não é o melhor dos mundos se você não é o Nomura, eu imagino, mas você pode tentar, é claro. Mas além disso, né, você pode tentar fazer alguma outra questão novamente. Encontrar alguma coisa que talvez improvise uma espada, ou talvez conseguir talvez alguma coisa que improvise um escudo, ou talvez até mesmo uma arma a longo alcance, quem sabe, né? A questão é que elas são rápidas, né, de corrida, então seria um pouco difícil para você ganhar delas na corrida ou conseguir camperar alguém, mas você conseguir também é uma possibilidade. O grande ponto é esse, você idealmente vai precisar ou arranjar alguma coisa que improvisar, que você vai ter que improvisar de arma, ou você vai ter que arranjar uma arma direto lá. Se não, boa sorte. E esse é o problema, tá? Mesmo se você for um cara treinado em uma luta corpo a corpo, ou em lutas com espadas, você vai ter dificuldades, porque novamente, ou você vai estar usando a espada, mas você corre risco de expulsão, ou você vai estar usando uma arma improvisada, que também te coloca um pouco em risco de expulsão, porém é menos, ou você vai estar literalmente no mano a mano, sabe? Tipo, soco contra espada, vamos ver quem ganha. Isso vai ter que ser muito bom para dar um jeito nisso. Então, esse é o primeiro problema, tá? É difícil você brigar com elas, porque você não vai ter a capacidade de fazer isso acontecer. Então aqui que mora a dificuldade, por isso que você não vai brigar, idealmente você não vai brigar, né? Mas então você pode tentar fazer igual a Imperatriz, e basicamente o segredo é esse: derrote-as rapidamente e com impacto. Elas vão ficar assustadas, né? Tipo, a escola vai ficar... Você vai ganhar um status de respeito que, no melhor dos casos, vai te deixar em paz, né? Porque ninguém mais vai querer mexer com você. Se isso não quiser isso, né? Você pode ir pro caminho mais Nomura da vida, que é derrotar uma por vez, né? No melhor, como eu disse, o Nomura, ele teoricamente, ele conseguiu isso não só ganhando delas, mas também meio que elas se afeiçoaram por ele. Mas
Talvez, se você ganhar de cada uma delas, elas te deixem em paz em algum ponto. Porque, novamente, querendo ou não, você criou alguma questão do tipo, tá, deixa esse cara ali, né? Se você conseguir ganhar esse status, né? Só que como você ganha delas, esse é o problema, né? Porque, vamos lá. Analisando os personagens aqui da mesa, que você vai ter que tentar derrotar em algum ponto, a Tsukuyo, sei lá, ore a Deus pra você conseguir alguma coisa. Porque ela, infelizmente, eu não sei nem o que dizer, francamente. Talvez você vai ter que fazer um plano bem elaborado e mirabolante pra ganhar dela, talvez, sabe? Parada bem tipo, imagine que você é o protagonista que não é forte. Você vai ter que ganhar essa batalha na estratégia, tá? Porque senão não vai dar certo. E olha, mas é boa estratégia pra isso. Mas nas outras, é mais fazível, tá? A Mari e a Rin, elas vão basicamente aqui, pelo que dá a entender, elas não vão fazer nenhuma algazarra, nem nada muito bizarro. Elas vão ir direto pra você no X1 e brigar com você. Ou seja, de boa, né? Você não tem que se preocupar muito com elas. Elas vão vir e você vai ter um confronto franco com elas e tá tudo certo. O mesmo não pode ser dito sobre a Warabi nem sobre a Misogi. A Misogi, eu acho que se você for o aluno... A Warabi e a Misogi, tá? Se você entrar na classe delas, elas provavelmente no primeiro confronto com você vão ter um confronto direto e tá tudo certo. Mas, se elas forem te disciplinar posteriormente, como foi o caso do Nomura, aí você tá lascado. Por quê? A Warabi, ela faz as Warabimpidas, alguma coisa assim, que é tipo as Olimpíadas dela, basicamente, né? E essas Olimpíadas geralmente envolvem jogos meio loucos, né? Que se para o menino ter que ganhar em prol de alguma coisa. E aqui que tá a questão, tá? O jogo, ele é extremamente perigoso, tá? O Nomura, por exemplo, ele participa de um sumo contra um urso. Só isso. E, sejamos francos, por mais que as alunas tenham a consciência de não matar você, porque isso não pode, o urso, ou a ursa no caso, né? Ela talvez tenha mais dificuldades, apesar de ser bem inteligente, de conseguir se controlar para não matar um ser humano. Então, de verdade, eu acho que se tem uma chance de você morrer, é contra aquele urso. Mas assim, e o ponto é, como você ganha um sumo contra um urso? Você não vai carregar ele como o Nomura fez, então é difícil, e ele até que é ágil. O que ainda assim é uma chance talvez, é porque no anime é mostrado que as meninas que prepararam, né, a parada que você veste pra jogar sumo, pra lutar sumo, né, elas amarraram mal, então o Nomura desamarrou pelo nesse Shoforoshi, aí eventualmente cai, e isso é uma das vitórias, né, uma das formas de ganhar no sumo, pelo menos de acordo com o anime, né, eu não conheço de sumo. E aí tá, legal. Só que, primeiro que, literalmente, você vai ter que dar um jeito de começar uma luta de sumo contra um urso e conseguir fazer esse esquema. Boa sorte. Segundo, passou isso daqui, você tem... N outros jogos podem acontecer, tá? Tanto que dizem que no passado, num cara ele tinha que correr com um balde nas costas em chamas, enquanto as pessoas jogavam gasolina no balde. E isso queimou uma parte da escola. Ou seja, ela é problemática e ela vai te colocar nos jogos bizarros. Mas, por exemplo, ao ganhar da Kyobo, né, que é o urso, a Warabi ficou pistola e cancelou as Warabimpidas e fez tipo já, digamos que a etapa final, por assim dizer, né? Então, talvez você passe pela mesma coisa, que é possível. Só que se for o caso, também não é bom sinal, porque na verdade o último estágio é literalmente um inferno. Por quê? A Warabi vai ficar lá no terraço da escola, esperando você para tirar um X1. O que até aqui é um problema, mas é um problema enfrentável, né? Não vai matar ninguém subir algumas escadas. O que é o problema? Primeiro, a escola está infestada com alunas que são meio que respondem ao Warabi, né? Que obedecem ao Warabi. Então você vai ter que derrotar muita gente, muita gente. Não chega, eu acho que até chega a citar número, eu não lembro mais, mas é um grupo considerável. Então, imagina você ter que peitar pelo menos umas 40 pessoas antes de finalmente conseguir peitar quem você realmente queria derrotar. Então você vai ter que passar por esse povo, você vai ter que derrotar as 3, digamos que, servas diretas delas, que são as mais importantes, que são um pouco mais habilidosas. Depois, aí sim você vai chegar no terraço para brigar com ela. Se você ainda tiver com fôlego, porque se você não tiver morrido no meio do caminho. E aí, chegando no terraço, não o suficiente de tudo que você teve que enfrentar até agora, você vai ter que enfrentar ela com a Kyobo. Ou seja, é um 2x1, o urso e a garota contra você. Então, pra você ganhar isso, eu nem sei como humanamente é possível que você ganhe dos dois, falar bem a verdade. Então, cara, boa sorte, esse é o problema.
É bem tenso de fazer isso dar certo. Muito tenso de fazer isso dar certo. E até existem algumas manhas, tá? Essa é a verdade. Por exemplo, a Misugi ajuda o Nomura quebrando uma porta que fez ele cortar caminho. Talvez, nessa realidade, ela também faça isso. Só que se ela fizer isso com você, é porque ela vai querer te descer a porrada daqui a algum tempo, ela só tá tirando o Arabi da jogada. Ou seja, isso não é bom sinal. Mas, esse é um bom indício. Quer dizer que na prática, você pode procurar outras alternativas de subir. Você pode subir por lugares diferentes e assim conseguir poupar a briga. Isso é um caminho. Se você for bom de escalada, ou o que quer que seja, ou você for ser bom de stealth, talvez, né? Você vai escondidinho e vai passando. Você tem como tentar usar alternativas, né? Que vão te proteger de ter que brigar com um bando de gente, né? Então não é impossível, tá? Você tem como fazer essas besteiras mesmo. Mas depende bastante. Então assim, a grande questão é que o Arabi, ela é um terror. Agora, a salvação desse processo é um pouco que o seguinte, tá? Você não é obrigado a participar do evento e, tipo, se você não participar, você é expulso, nada do tipo. Não existe isso, sabe? O Nomura, ele participa porque ele quer os carimbos. E fora isso é porque ele quer vingar o amigo dele que foi crucificado também ali na escola. Mas, se você talvez não prezar tanto pelo seu amigo a ponto de falar, não, vai, deixa esse cara ali crucificado, o problema não é meu. Ou você, tipo, se você virar o lobo solitário, né, e tudo mais, não ligar pra nada, você não tem, é claro, a responsabilidade de salvar o cara. E por ser tão impossível, você não vai conseguir salvar o cara. E também você pode simplesmente não querer o carimbo também. Às vezes você já aceitou que você não vai conseguir isso. Você só quer, tipo, uma vida de paz dentro da escola. E se for o caso, você só vai, tipo, se meter nisso. Então a verdade é que, apesar de ser um problema muito grande, é provavelmente evitável, tá? É que a Arabi, principalmente nesse começo, ela parece meio fácil de irritar. Então eu não sei o que ela faria irritada, esse é o problema. E eu não sei nem como ela convenceu o moleque no passado a correr com um balde de chama nas costas. Mas a grande questão é essa, sabe? Tipo, ela não ameaçou ele com uma expulsão, nem nada do tipo. Então, se não há nenhuma consequência, né? Tipo, se você participar, você ganha coisas. Mas se você não participar, você não perde nada. Então, de certa forma, dá pra você tentar assim, só não participar mesmo. O que seria o mais seguro, diga-se de passagem. Aí tudo bem, tá. Mas aí você tem a Misugi. E qual que é o problema da Misugi? Ela é mais ardilosa, né? Não fica, em minha opinião, claro... Bem que na verdade fica claro assim, velho. Ela vai fazer estratégias pra te derrubar. Esse é o problema, né? Então, basicamente, ela não peita o protagonista do anime direto. Ela não pensa, tudo bem, eu vou tirar um X1 aqui com ele, vai ser legal. Não. Ela cria todo um cenário que não só tira as pessoas que estavam ajudando o protagonista, mas também fragiliza o protagonista. Para que, assim, ela tenha vantagem no confronto direto. Então, ela vai ser louca. Ela é louca, você pode considerar assim. E de todas as personagens, ela que menos tem noção de senso comum. E ela realmente não sabe... Ela literalmente, tipo... tem prováveis problemas psicológicos por não entender como as reações normais de um ser humano são. E graças a isso, ela vai fazer coisas que estão além do que você poderia imaginar. Então esse é o problema. Por exemplo, só pra pintar aqui a ideia. No anime, o Nomura, ele fez amizade com a Arin e com a Mari, tudo bem. E elas inventaram a desculpa de que elas tinham que supervisionar ele, porque agora elas são responsáveis por ele. E por conta disso, né, qualquer um que se metia com eles, acabava que, né, elas brigavam. Elas iam ajudar ele em vários contextos. Então, né, o problema aqui é o seguinte. Ela provavelmente raciocinou, eu não consigo peitar os três de uma vez só. Mas, eu posso tentar peitar só ele sozinho, então tem que tirar as duas da jogada. E como que ela tirou as duas da jogada? Qual que seria a sua estratégia? Coloque nos comentários. Mas a estratégia dela foi literalmente o seguinte. Ela foi... tipo, ameaçou os caras do dormitório e fez com que então eles dopassem a comida dele. Ele então tava com um sonífero. Ele dormiu, né? Ele tipo apagou. E enquanto ele estava apagado, ela veio, tirou uma foto com ele. Uma foto para insinuar que os dois estavam fazendo coisas, e ela fez essa foto com ele, depois foi embora, deixou essa foto nas coisas dele, tipo na blusa ou uma coisa assim, pra que no outro dia de manhã, quando a Arin e a Mari fossem revistar ele,
elas vissem a foto e ficassem com raiva dele, porque para todo mundo estava escancaradíssimo que elas gostavam dele mais do que apenas na amizade. E é o que acontece. Então, literalmente, ele fica quase que esse período todo com as duas querendo matar ele. Então, literalmente, ela fez um esquema que é bem até difícil de explicar, porque na prática ela editou a imagem. E ela fez com que ele tivesse com uma cara assustada, tipo, quase que pedindo pra não tirarem a foto. Então, cara, como que você justifica isso, sabe? Na época não existia deepfake, mas é quase como se fizesse um deepfake perfeito seu na época que não existia deepfake. Como você vai justificar que não foi você? Então, sabe, ela vai fazer uns esquemas doidos que vão te lascar. Ela literalmente fez com que ele tivesse que brigar com ela num dormitório feminino e tudo mais. E ela literalmente, até o lugar do confronto dela, ela fez de uma forma que ele ficasse meio constrangido, então não conseguisse brigar com ela de verdade. Não 100%, né? Então, ela é traiçoeira. E ela vai fazer estratégias para aumentar as suas chances de vitória. E pelo visto, ela foi boa em prever os movimentos do Nomura. Ela talvez não sabia exatamente como ele faria, mas ela sabia que iria fazer. Então, sabe, esse é o grande problema. Ela, tipo, manipulou o cara direitinho. Então, ela é muito perigosa. De verdade. Talvez mais do que a Arabi. Eu tenho minhas dúvidas, mas talvez mais do que a Arabi. Então, esse é o grande problema dela. Né? A verdade é que enquanto a Arabi, talvez se você fizer igual o Nomura feito, você vai ter os mesmos eventos do anime. Com relação a Misogi, a verdade é que, né, a chance de você na verdade ver um evento completamente diferente é enorme. E pra você se blindar dela, você tem que ser um cara muito paranoico, às vezes não interagir com ninguém, você vai verificar a comida que te dão, um monte de coisa. E mesmo assim tem chance de dar ruim. Porque se ela for muito insistente na ideia, pode, sei lá, eu não sei o quão doida ela pode ser, mas o que impede ela de, por exemplo, enquanto você dorme, te carregar pra algum lugar e, por exemplo, te trancar num quarto pra quando você acordar, ela te torturar, por exemplo, qualquer coisa do tipo. Eu não, sabe? Então, ela é uma pessoa problemática, né? Ela pode no X1 ser derrotável, talvez, mas ela vai fazer questão de criar um contexto tão chato de lidar que você talvez não consiga ganhar dela. Então esse é o problema de brigar com as 5, né? A Tsukuyo você provavelmente não vai conseguir peitar, a não sei que você realmente faça um plano muito elaborado. E as outras, e a Warabi e a Misogi vão ser um terror na Terra. Vai ser um inferno na Terra para você lidar com elas. Então, se você quiser fazer uma parada meio pegada Nombra, talvez seja até pior do que tentar fazer igual a Imperatriz fez, pra falar bem a verdade. E tudo bem, então esse é o terror que eu tô sugerindo, que eu tô falando que não é tão fácil. Mas aí que tá, né? Você pode escolher mais ou menos quando que você vai chegar no anime, né? Quando você vai chegar nesse mundo. Então, isso pode servir ao seu favor estrategicamente, tá? Por quê? Se você aparecer no mundo do anime no mesmo período que o Nomura tá lá, você pode tentar se aliar a ele, né? Vocês podem ser os dois brothers participando junto da coisa e tá. E aí que tá, se você se apoiar no Nomura e conseguir fazer isso dar certo, perfeito, parabéns, você ganhou. Você literalmente vai ter que passar por muita dor de cabeça, porque o Nomura é um chamariz para problema. Porém, quando o arco do anime acabar, a paz chegou. Né? Então você vai ter que ter paciência para brigar por tudo, e com isso por mais coisas do que você ter que brigar sozinho. Mas você vai ter um auxílio incrível. E quando essa questão acabar, você vai ficar na boa. Então, é um caminho também a se fazer. Exige, né, é claro que você invista algum tempo para tentar se tornar um amigo próximo dele, mas se você conseguir, parabéns, você talvez conseguiu o melhor aliado do anime. E, né, a outra possibilidade é você tentar se aliar à Imperatriz também, por exemplo. Ela é alguém muito forte, e obviamente se você conseguir uma parceria com ela, você pode, né, dominar a escola, por assim dizer. Mas o problema primeiro ela é apaixonada pelo Nomura, isso vai provavelmente dificultar um pouco a sua vida, ainda mais se você quiser ser mais do que apenas um serviçal. Ser um serviçal dela talvez não seja a melhor condição de vida do mundo. E provavelmente convencê-la não é tão fácil. Então, não é assim, oh meu Deus, que coisa mais tranquila. A verdade é que provavelmente vai ser um pouco difícil. Mas é também um caminho que você pode tentar assumir, se você tiver essa coragem toda. Mano, então, essa é a questão. E só para o último parênteses, tá? Pra aqui. Se você quiser brincar bastante com essa ideia do que, tipo, em que período do mundo do anime você vai adentrar, você pode também, é claro, entrar num período no qual no qual essas pessoas que hoje em dia são 5 espadas supremas, elas não são mais as 5 espadas supremas, né?
você pode entrar em um período posterior ou anterior, onde outras pessoas eram as espadas supremas. Essa é uma estratégia provavelmente burra, tá? Assim, é claro, você está explorando um mundo novo, isso é legal, mas ela é problemática, tá? Por quê? Por ser um mundo novo, quando você está enfrentando o anime, você sabe o que aconteceu no anime, você analisa os personagens e você tem uma capacidade de ter uma vantagem tática contra as pessoas. Você tem a capacidade de analisar de antemão o que está acontecendo. Ali não. Você vai estar entrando num ambiente completamente diferente de tudo que você ouviu falar, né? Os princípios básicos estão ali. 5 espadas, garotas armadas, legal. Mas quem são essas garotas armadas? Será que você tem alguém como a Misogi? Será que você pegou uma geração mais fraca, uma geração mais forte? É difícil dizer. Então a verdade é que é algo meio perigoso. Essa é a verdade. É algo meio perigoso. Então, novamente, você pode fazer, mas não é uma recomendação. Mas então tudo bem. Após todo esse período, você talvez concluiu que brigar talvez não seja pra você. Talvez você... mas eu já não treino capoeira há muito tempo, às vezes não acho que vai dar certo não. Então, que outros caminhos eu acho que eu sugeriria pra você, né? Que outros caminhos talvez dê pra você fazer, né? Vamos lá. O que mais dá pra você tentar fazer? Um caminho que ele é um pouco audacioso, mas não é impossível, é o caminho que eu gosto de chamar de o caminho harém. E como assim harém, né? Novamente, se você pegar o período do anime, talvez antes do Nomura chegar, um pouco antes de preferência, ou 1-2 anos antes dele chegar, se ainda elas forem as 5 espadas supremas, é claro, você consegue, a estratégia seria você ir para a escola e praticar as mesmas coisas que o Nomura fez, né? Pelo menos com algumas, tá? Essa estratégia gira em torno de você mais ou menos tentar se pôr na posição do Nomura do anime, só que sendo um combatente menos capacitado, basicamente, né? Essa é a ideia. Então, o princípio da coisa é justamente esse. Por exemplo, por que a Rin ficou interessada por ele? Porque ela tinha uma questão de autoestima, né, com o rosto dela e tudo mais. Então, ver alguém elogiar a face dela foi algo mais impactante do que seria para uma pessoa normal, dependendo, né? E além disso, né, ela se sentiu meio que... ele roubou o primeiro beijo dela sem querer e tudo mais, isso deixou ela mais emotiva. Então, tipo, houve um contexto que levou àquilo, né? Então, talvez você não consiga forçar um beijo com ela, isso talvez seria estranho. No caso do número foi realmente 100% acidental. Como você vai fazer o acidental ou não acidental, boa sorte. Então, talvez seria melhor não fazer essa parte. Mas se você elogiar o rosto dela, talvez isso já crie alguma coisa. Porque, novamente, isso mexe com o trauma de infância, uma questão do tipo... Então, é meio manipulativo, e realmente é, mas se você conseguir entrar nesse jogo, talvez você consiga o coração dela. Mesmo que de uma forma um pouco diferente do que o Nomura fez. E pra Mari, o que fez ela gostar dele, pelo que eu entendi, são 2 pontos principais. Um é o fato de que ela achava que o Nomura era, tipo, um cara doido que só tava tentando, tipo, tirar vantagem das garotas da escola. Então, quando ele não quis fazer nada com ela, ela ficou, em partes, né, com o ego ferido. E a segunda coisa que eu imagino que ajudou nisso é o fato de que quando ela tenta forçar ele a fazer alguma coisa, ele se nega e fala que, tipo, mesmo com você me chantageando, eu não quero, porque meus princípios de vida é que eu gosto de fazer as coisas, tendo a liberdade de fazê-las. Se eu sou obrigado a fazer algo, eu já não quero mais fazer. E ela fala, caraca, então, tipo, eu não achava que homens eram capazes de colocar a moral acima dos seus próprios desejos. E nisso ela fica encantada. Então, se você de alguma forma conseguir mostrar esse valor moral pra ela também no anime, é uma forma de você conseguir um pouco a atenção dela. Então, se você conseguir plantar essa semente nessas duas, né, tipo essa ideia de que você é uma pessoa boa e etc, você talvez consiga montar um harém de 2 pessoas, quem sabe. Porque você vai conseguir trabalhar essa questão. Indo para Misogi, ela não fica super claro, mas aparentemente a citação dele de que você não é um monstro, algumas questõezinhas assim, né, poderiam conquistar ela em algum grau, né. Então, pelo menos conquistar, tipo, os status neutros dela. Conseguir virar amiguinho do urso. Se você virar amigo do urso, você provavelmente se livra da Warabi. E, por fim, né, se você conseguir de alguma forma virar amiguinho da Tsukuyo, alguma coisa assim, pode ser. A grande questão é que a Tsukuyo, ela se interessa pelo Nomura, pra inicialmente talvez ter algum tipo de conversa ou amizade, por conta do fato de que o Nomura, ele tem uma técnica que é também da escola que ela estudou e tudo mais de arte marcial. Umas loucuras assim. Então, pra você, o humano normal que não tem nada a ver com isso, talvez seja um pouco mais difícil. Mas pelo menos a Warabi, novamente, o urso,
as duas ali, se você conseguir tocar um pouco nesse sentimento, quem sabe você consegue. Toma cuidado com a Misogi, porque se você não resolver o problema da Misogi antes de lidar com a Mari e com a Rin, ou durante isso, ela pode muito bem fazer o que ela fez com o Nomura no anime, aí você tá lascado. Mas fazer um harém, ou pelo menos tentar ficar na boa com a maioria delas, não é impossível. Dá pra fazer... Talvez a única pessoa que você não consiga ganhar é Tsukuyo, dependendo, mas, pô, tá, né? Então, assim, dá pra você tentar ir por esse caminho também da amizade. Não é um caminho fácil. Até porque também todas vão reagir a você com violência. Mas é uma possibilidade. Até mesmo, talvez valha a pena, né? Você aceitar o sistema da escola, né? Se veste da forma que eles querem mesmo, exploda-se. Só que aí, estando no sistema da escola, você tenta fazer essas aproximações. É um caminho também. E tudo bem, né? E quais são as outras sugestões que eu diria, né, pra vocês? Se nada disso lhe agrada, né? Fala, não, eu não acho que eu vou tentar conquistar elas não tenho confiança nisso. O que você pode tentar fazer também é algumas questões. Por exemplo, todos os homens da escola, por mais que eles sejam estejam agindo de uma forma, né, mais diferente, né? Eles ainda assim, né, mais afeminada, eles não foram 100% pro lado feminino, né? Eles não viraram traps. Esse é o ponto que eu quero chegar. Eles apenas passaram pela superfície, sabe? Eles apenas estão ali, né, tipo... uso maquiagem, agora eu ajo de um jeito mais delicado, pá, legal, né? Que é pelo menos a visão de feminilidade daquela academia, né? E tá, eles estão agindo dessa forma, show. Mas eles não estão indo super além, ninguém deles está usando saia, nenhum deles usou algum enchimento pra fingir que tem seio, nenhum deles fez nenhuma outra loucura, né, pra realmente parecer uma menina, né? Tanto que não é difícil discernir que eles são homens. E aí que tá, se você atravessar esse outro passo, é claro que talvez a escola possa falar que você está talvez restringindo o código de vestimenta, talvez, mas... Se você usar o uniforme feminino... É claro, isso depende da pessoa, tá? Tem gente que não tem o físico para isso. Tem gente que tem que ter o corpo um pouco mais propício a fingir ser uma garota, eu imagino. Mas se você conseguir fazer isso, você pode literalmente fingir ser uma garota. E isso pode gerar algumas coisas positivas. É claro, depende, mas aí que tá. Se você virar... Não é aparente no anime se os meninos e as garotas conversam muito, mas parece que não. Talvez, então, se você virar uma trap de vez, você consiga mais capacidade de interagir com as garotas, o que talvez lhe conceda amizades e contatos, o que talvez lhe conceda privilégios. Então, é um caminho a se seguir. O outro é, se é difícil de descobrir se você é um garoto ou uma garota, eles talvez não saibam como lidar com você. Tipo, no sentido de que, por exemplo, eles não vão te discriminar de cara ou brigar com você de cara, porque eles nem perceberam que você é uma garota, né? No primeiro dia de aula, sim, você provavelmente vai ser recriminado por isso. Mas depois, tá na boa. Então esse é o mesmo ponto, mais ou menos. Tipo, se você fingir ser uma trap sem mentir que você é um homem, mas tipo, fingindo ser uma trap, né, mas tipo, agindo como uma trap, pode ser que você consiga mais facilidade para se integrar no grupo das meninas, o que até pode, né, tipo, facilitar a sua vida escolar em algumas questões. E talvez você consiga beber um pouco da fonte dos privilégios que elas têm, né, dependendo. Ainda assim, não é uma certeza e a misogynia sempre é um perigo. Lembre-se disso. Mas é um caminho que você pode tentar seguir se você achar, né, que é uma possibilidade. Tá. E outro caminho é talvez ir ainda mais longe na ideia de ser trap. Porque aqui eu tô falando do tipo, você não vai mentir que você é um homem, só que você vai, né, agir como uma trap. Até mesmo nessa ideia, ou na ideia de você aceitar o sistema, você pode simplesmente chegar na escola no primeiro dia já conformado. Porque assim talvez você passe uma imagem até melhor para as pessoas que vão te disciplinar. Então isso aí é suspeito também, tá? Dependendo. Mas assim, no melhor dos casos talvez só tipo, muda depois delas falarem, tá tudo certo. Mas, tudo bem. Porém, qual que é o problema, tá? Você pode também fazer essa questão da trap mais além. E fingir que você é uma mulher mesmo. E aí, o quão longe você vai querer chegar por isso, cabe a você. Você vai usar peruca, você vai colocar um implante de cabelo para realmente ficar uma questão mais firme, né, e confiável. O que você vai fazer, eu não sei, boa sorte. Mas você tem como investir um tempo nisso e tentar realmente falar, não, eu vou ficar o mais crível possível. Qual que é o problema, ainda assim, tá? Principalmente nas questões de atividades de, tipo, você vai sempre tomar cuidado com o horário do banho, momentos em vestuário e questões envolvendo natação, se tiver alguma coisa assim, né, na escola. Porque todos esses momentos vão expor um lado, tipo, vão te colocar, né, tipo, numa situação mais desconfortável que pode acabar te expondo. Então, é difícil, né, você com certeza escapar de ser descoberto,
Mas é aqui onde você tem que, né, meter o migué. Tipo, aqui você tem que meter o migué máximo para talvez se safar. É aqui onde tá a questão, né? Você vai ter que tentar ter alguma ideia. Argumentar que, na verdade, você é uma garota, mas você tem alguma normalidade genética, por isso que você, na verdade, é meio menino, sei lá. Ou simplesmente falar que você é muito tímida, então por isso você não quer tomar banho com ninguém, sei lá. Você tem que criar algum migué para justificar o porquê você não vai, para se blindar das coisas que estão acontecendo, ou pensar em alguma estratégia. A verdade é que a jornada é sua, né? Não minha. Então, aqui outra possibilidade. E estando nesse estado, tá? A vantagem é que você vai ter todas as regalias das meninas, você não vai ter que se preocupar com porcaria nenhuma, problema, nada do tipo. E isso meio que te dá alguma segurança, né? Querendo ou não. A Misogi seria um Edo. Eu não deixo de achar que ela é uma pessoa que poderia te matar. E a Tsukuyo, por ela ter uma opção muito boa, pode ser que ela ouça você balbuciando alguma coisa e descubra que você é um garoto. Pode ser que talvez, sei lá, ela ouviu o seu batimento cardíaco de uma forma diferente e descobriu que você é um garoto, não sei. Ela é cega, só que ela ouve muito bem a tal ponto que ela chega a ser assustador. Então talvez ela, sei lá, pelos seus órgãos descubra que você é um garoto, não tenho certeza, mas sei lá. Então, isso é um problema, tá? E a Misogi especificamente, tá? Se ela desconfiar de você, talvez ela seja a pior pedra no seu sapato, porque ela não é alguém que teria medo de confrontar você sobre isso, por assim dizer, de diversas formas. Então, ela é alguém que também pode ser um problema aqui. Mas é um caminho também. E tá, você pode procurar esses caminhos de trap, né, de virar trap, por uma questão de segurança, né, apenas quero ficar na boa. Mas você pode tentar usar isso para outras medidas, como também mudar as regras da escola de alguma forma, né? Mas como, sabe, ou ganhar privilégios. Se você, através de ser uma trap ou de, né, só apenas fazer o superficial que todo mundo faz, conseguir, né, se socializar com as pessoas e virar amigo dos poderosos ou de pessoas o suficiente para que você tenha o direito de agir da forma que você quer, você meio que ganha privilégios. Então você é um privilegiado dentre os homens e você faz o que você quiser agora. É um caminho que talvez você consiga alcançar. O outro é tentar mudar as regras. Se você conseguir, né, por exemplo, fingindo ser uma garota, talvez até chegar nas 5 espadas supremas ou participar de alguma outra questão, talvez você consiga influenciar a escola para mudar as regras. Talvez ser mais brando em algumas questões, talvez permitir mais coisas para os homens, talvez você consegue, tipo, começar a tentar mexer para que a situação melhore de alguma forma, mesmo que seja pouco. Então são caminhos também que você pode acabar fazendo, né? Que podem, quem sabe, ser interessantes. Vão exigir um pouco de política, né, de certa maneira, e articulação da sua parte, mas é um caminho também. E por fim, o que você pode fazer, que é um pouco mais louco, mas não é impossível, é uma rebelião, né? Deve ser difícil se rebeliar, apesar de tudo, tá? Porque sim, pelo visto, as garotas elas têm uma noção do que acontece no dormitório masculino. Mas não é impossível que você consiga, só que também, né, no que tange a força de combate, é complicado. Mas, né, dependendo, você às vezes terem nos garotos, sei lá, tipo, existe um mundo onde você pode tentar fazer isso dar certo. Não é impossível, mas também é bem difícil. Mas se você conseguir, por exemplo, uma rebelião, né, um motim com um bando de moleque brigando e, né, etc, vai resultar em uma de duas coisas, né, se eu for parar a pensar. Ou todo mundo vai ser expulso e o sistema reinicia e eles continuam fazendo a mesma coisa, ou alguma regra vai ser afrouxada e vocês conseguem de alguma forma exigir alguma questão, né? É o que pode ser. A escola, é claro, tem o direito de expulsar um monte de gente, mas financeiramente falando, a escola precisa do dinheiro dos alunos, pelo menos parcialmente. Então, eu imagino que talvez, só talvez, a escola tenha um pouco de carinho com os alunos por não querer perdê-los, né? De toda forma, então, tá aqui por mim as minhas sugestões de o que você poderia tentar fazer nesse mundo. Não é fácil, infelizmente eu acho que esse é um anime que não tem rota simples pra você sobreviver ali em paz, né? Depende muito do que você está disposto a fazer, do que você é capaz de fazer. Então, é difícil. Não é um anime mais amigável para você adentrar, mas não é impossível também. Espero, né, que tenha ajudado você nessa sua plano de viagem, até talvez para te ajudar a fugir desse anime se você realmente acha que não vale a pena. Ou falar, não, caraca, vai, eu vou tentar, eu vou é assim mesmo. E de toda forma, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixem seu like se gostaram do vídeo, se inscrevam para acompanhar outros vídeos que estarão sendo aqui no canal. E muito obrigado por tudo, até a próxima!